Continuamos refletindo sobre o Natal com vocês que me acompanham nesse momento. O texto hoje nos leva a repensar o evangelho pomposo e refinado que tem crescido no Brasil, com suas grandes catedrais, luxuosos santuários, desafiando a fé dos mais simples, como a família de Jesus, que deseja nos falar hoje de forma muito intencional e também de forma muito real. Jesus é o Filho de Deus, dono de tudo, mas por amor a nós se fez pobre. O texto hoje está em Lucas 2, 22 até o 24, quando ele nos diz assim: completando-se o tempo da purificação deles, de acordo com a lei de Moisés, José e Maria o levaram a Jerusalém para apresentá-lo ao Senhor. Como está escrito na lei do Senhor, todo primogênito do sexo masculino será consagrado ao Senhor. E para oferecer um sacrifício de acordo com o que diz a lei do Senhor, 2 rolinhas ou 2 pombinhos. Quando a família de Jesus vai ao templo oferecer sacrifícios e ofertas de purificação exigidos pela lei, a lei que estava registrada em Levítico, em todo o capítulo 12, mas especialmente o versículo 8, nos diz a seguinte determinação: se ela não tiver recursos para oferecer um cordeiro, poderá trazer 2 rolinhas ou 2 pombinhos, um para o holocausto e o outro para a oferta pelo pecado. Assim, o sacerdote fará propiciação por ela e ela ficará pura. Aqui nós temos uma determinação no caso de Maria, que depois do parto levaria um tempo. Depois de 33 dias que ela tivesse gerado um filho homem, ela deveria ir ao templo para a purificação, levando um cordeiro. Como a família de Maria era uma família pobre, eles não tinham condições de oferecer o cordeiro, eles então poderiam oferecer ou 2 rolinhas ou 2 pombinhos, cada um com uma intenção que seria a parte da purificação e também pelos pecados, né? Uma oferta pela purificação e o outro seria pelo pecado. A mais célebre das ofertantes pobres é a própria mãe de Jesus, quando o texto diz no 2:24 que ela ofereceu um sacrifício de acordo com o que diz a lei do Senhor, 2 rolinhas ou 2 pombinhos, uma oferta de pobres. Nós queríamos ainda destacar que antes dela chegar ao templo, no 8º dia, o menino foi circuncidado, né? O menino primogênito, ele deveria passar por esse ritual. E nós então temos aqui, os primogênitos em Israel pertenciam a Deus por causa da libertação do Egito na noite da Páscoa, como nos diz Êxodo capítulo 13, a partir do versículo 2. Um filho primogênito tinha que ser redimido por uma oferta sacrificial. A oferta de José e Maria era o que os muitos pobres tinham, a permissão de substituir um cordeiro, como nós acabamos de ler aqui, que foi exatamente o que Maria fez, levando naquele dia ao templo. Como eu falei lá no início, que hoje no Brasil, com suas grandes catedrais e luxuosos santuários, desafiando a fé dos mais simples, dos mais pobres, nós temos também que Jesus, ele nasceu em Belém, mas ele foi criado em Nazaré, uma cidade que há 2000 anos atrás era apenas um pequeno vilarejo, localizado em um vale. Para termos ideia de que Jesus, não só no dia da sua apresentação no templo, ele levou, né, a sua família levou uma oferta de uma família pobre,
Mas a Bíblia diz que Jesus, sendo rico, ele escolheu viver como pobre. E a Bíblia é muito clara em Mateus 8:20, quando diz: as raposas têm toca para morar, os pássaros têm ninhos, mas o filho do homem não tem onde recostar a cabeça. Temos encontrado hoje, 2000 anos depois, um Natal que até na própria forma como tem sido apresentado à humanidade, tem tanto brilho, tem tanta riqueza, tem tanta opulência, no sentido aqui da riqueza mesmo, mas o sentido mesmo do Natal é que o Filho de Deus se fez pobre, se fez humilde e traz essa mensagem nos desafiando a entender qual é o verdadeiro sentido do Natal para a nossa vida e para a nossa caminhada, para o nosso dia a dia. Ele nasceu longe dos holofotes, como nós já vimos, em uma humilde manjedoura, longe de qualquer riqueza, de qualquer brilho humano. Ele escolhe dessa maneira. Nós sabemos que os visitantes do seu nascimento, as primeiras testemunhas, são realmente pastores, homens simples que cuidavam do rebanho nos campos, e que Jesus, então, nos ensina aqui, até nesse momento da apresentação, que o Natal precisa ser uma festa mais simples. Apesar de que nós estamos numa sociedade capitalista, numa sociedade ocidental e também numa sociedade que tem sido desafiada pelos grandes comércios e também por ganhos exorbitantes de lucros, utilizando sim como pano de fundo o Natal, quando na realidade o Natal tem um propósito através do que Jesus nos ensina em todos os sinais da sua vida, a termos um Natal mais simples e a caminharmos de forma muito mais humilde e de forma muito mais a contemplar as pessoas que estão em nossa volta, de forma muito especial os necessitados, os humildes, os pobres e também os vulneráveis. Eu já caminho aqui para a conclusão do nosso áudio desse momento, aqui no livro Em Busca da Espiritualidade, do pastor Carlos Queiroz, há um registro que eu faço questão de deixar aqui para a nossa reflexão nesse momento em que nós estamos falando de Natal, de Jesus, de pequenas ofertas, de simplicidade, de humildade. Ele diz assim: aqui procura apresentar uma espiritualidade que possa gerar mais vida do que lucro material, mais virtudes do que sucesso, mais amor às pessoas do que apego às coisas, mais solidariedade do que competição, mais integridade e virtudes do que religiosidade e hipocrisia, mais sensibilidade humana, mais renúncia de si mesmo e coragem para lutar pela garantia de direitos para todas as pessoas. É o recado de hoje. Quem vos fala é a pastora Betinha, da Igreja Batista Esperança. E aqui fica o nosso desafio e o desafio da palavra de Deus para todos nós. Um grande abraço. Deus nos abençoe.